Boa tarde a todos. A gente vai começar a transmissão do web seminário Vigilância Laboratorial das Meningites Bacterianas. Meu nome é Jean Renato Almeida Camargo. Eu sou analista e pesquisador em saúde e tecnologia da Fundação Ezequiel Dias. Vou fazer uma apresentação profissional da minha formação acadêmica. Eu sou farmacêutico bioquímico formado pela UFOP, especialista em análises clínicas pela UFOP, tenho MBA em Gestão Institucional pela Unimontes, mestre em Ciências da Saúde pela Fiocruz Minas, sou analista e pesquisador em saúde na FUNED há 11 anos e responsável técnico pelo diagnóstico de meningite bacteriana na FUNED há 9 anos. A vigilância laboratorial das meningites ela é formada em um formato de rede laboratorial das meningites bacterianas, que o fluxo funciona basicamente o seguinte: o laboratório local que fica nos hospitais ou nas UPAs do estado, eles fazem a coleta do material e encaminham essas amostras para o laboratório de referência estadual, que no caso em Minas Gerais é a Fundação Ezequiel Dias, que também é o laboratório de referência regional dos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Esse material chega no laboratório estadual, a gente isola as bactérias, no caso a Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Morpho influenza, e encaminha para o laboratório de referência nacional, que no caso no Brasil é o Instituto Adolfo Lutz. E no Adolfo Lutz que eles vão fazer as sorotipagens dos Streptococcus pneumoniae, as sorotipagens das Neisserias e alguns outros estudos de epidemiologia molecular. A vigilância laboratorial das meningites bacterianas começa na fase pré-analítica, né, de coleta do material. E essa fase, que é tão importante, ela não é executada na FUNED, ela é feita nos laboratórios locais, das UPAs ou dos hospitais. E para orientar essa coleta, esse armazenamento e esse transporte de material à FUNED, a FUNED publicou um manual de coleta, acondicionamento e transporte de material biológico para a vigilância laboratorial das meningites bacterianas na FUNED. Então todo o procedimento de coleta, armazenamento e transporte deve ser executado da forma que está descrito nesse manual. Esse manual é disponível no site da FUNED em www.funed.mg.gov.br. A gente vai clicar no link Publicações, depois vai abrir as abas e a gente vai clicar no link Guias e Manuais, vai abrir a página e a gente vai clicar no manual, Manual de Coleta e Transporte de Amostras Biológicas, atualizado 16/1/2018. Após a gente clicar aqui, vai abrir o manual. Então essa é a capa, né, do Manual de Coleta e Acondicionamento de Transporte de Material Biológico para Exames Laboratoriais, da revisão de janeiro de 2018. No sumário, né, do Serviço de Doenças Bacterianas e Fúngicas, aí vai estar a parte de coleta, armazenamento e transporte de amostras de coqueluche, difteria, doenças diarreicas, febre tifoide, leptospirose. E o nosso foco aqui hoje que é as meningites bacterianas e a doença meningocócica, que vai estar na página 33. Na página 33, no item 3.2.6, meningites bacterianas e doença meningocócica. Nos casos suspeitos de meningite bacteriana e ou doenças meningocócicas, sempre deverão ser coletados o líquor, o sangue total para hemocultura e o soro, mesmo que não haja sintomas de sepse. E lá vai estar descrito os exames que a gente realiza, quais amostras biológicas que a gente processa, o volume ideal das amostras, que a gente vai falar mais à frente. Então, a partida para o sucesso do diagnóstico das meningites bacterianas passa por solicitar o exame adequado, identificar corretamente as amostras antes da coleta e a ficha do paciente, coletar a amostra do sítio correto, coletar no período oportuno de acordo com a doença e o exame realizado. Então, a fase pré-analítica é de suma importância para a gente conseguir, no final, identificar qual foi o patógeno, né, que causou a meningite no paciente. Os exames que são realizados na FUNED também é muito importante, né, o solicitante saber, para não solicitar o exame errado. A gente realiza a bacterioscopia, né, no líquor e no sangue, através do método de Gram.
a cultura do líquor, a hemocultura do sangue, o teste de aglutinação em látex no líquor e no soro, a qPCR, que é a reação em cadeia da polimerase quantitativa no líquor e no soro, e o teste de sensibilidade quando a gente isola algum micro-organismo. As amostras biológicas são o líquido cefalorraquidiano, que é o líquor, coletar sempre o maior volume que as condições clínicas permitirem, e se as condições clínicas permitirem a coleta do material. Soro, enviar no mínimo 1 ml. Então, do soro você vai coletar de todos os pacientes, os que têm condições clínicas para a coleta do líquido e os que não têm. Sangue total para hemocultura é 10% do volume do meio de cultura, no nosso do caso o kit meningite bacteriana da FUNED, que a FUNED disponibiliza para o interior do estado. Você vai coletar de 1 a 3 ml de sangue total. E as cepas bacterianas vai nos encaminhar repiques recentes de 24 horas. O kit meningite bacteriana ele é composto de 2 frascos estéreis para coleta de líquor, um frasco com meio de água de chocolate para a realização da cultura no laboratório local, um frasco com meio de Brian Heart Infusion, que é o BHI, e 2 lâminas de vidro e uma ficha de encaminhamento de amostras. Aqui a foto, né, do kit meningite bacteriana que é produzido na FUNED. Aqui os frascos e os meios de cultura que são disponibilizados no kit. E antes de utilizar, observar sempre o prazo de validade, integridade dos meios e dos frascos. Aqui uma foto, né, com a explicação para que cada um dos componentes do kit. Então, o item 1, o frasco de líquor, é para realização de cultura, látex, PCR em tempo real, que é o frasco que vai ser enviado para a FUNED. O frasco 2, que é também para coleta de líquor, para realização do quimiocitológico, da citoquímica e outros exames que são realizados lá no laboratório local, por exemplo, a tinta nanquim ou um BAR. O frasco de água chocolate vai gotejar de 3 a 5 gotas de líquor, que vai ser enviado para a FUNED, ou seja, a cultura vai ser realizada já no local. O frasco de hemocultura, que vai adicionar de 1 a 3 ml de sangue total, que vai ser enviado para a FUNED. A lâmina, uma lâmina vai uma gota de líquor, que essa lâmina vai ser enviada para a FUNED, e a outra lâmina que vai ser analisada pelo laboratório local. Então, o kit meningite bacteriano ele deve ser conservado entre 2 a 8 graus em geladeira até o momento de uso. Ele deverá ser retirado da geladeira alguns minutos antes para chegar à temperatura ambiente, para a gente não dar um choque térmico, né, no material. Caso não seja possível, a gente vai esperar os frascos. Caso não seja possível esperar os frascos atingirem a temperatura ambiente, a gente vai manter os frascos na mão fechada por alguns minutos para que eles cheguem a 37 graus mais rápido. Todos os frascos são estéreis. E a gente vai observar a validade dos frascos e o aspecto do meio de cultura, né? Principalmente a umidade, né? Se ele ainda está úmido, se ele não mudou de cor, se ele não está rachado, se ele ainda está íntegro e se não há contaminantes na sua superfície. A mesma coisa a gente vai fazer para a lâmina antes do uso. Não conformidades identificadas nesse kit, ele deve ser devolvido à FUNED com justificativa e solicitação de novo kit. Atenção para não contaminar os meios durante o processo de coleta, isso é muito importante. Agora a gente vai explicar, né, o passo a passo para a coleta do material utilizando o kit meningite bacteriana da FUNED. A gente vai identificar corretamente todos os frascos e lâminas antes da coleta. Vai retirar a parte superior do lacre metálico dos 4 frascos com a pinça esterilizada, ou seja, não vai retirar o lacre, né? É só a parte superior do lacre. Vai fazer a limpeza com álcool a 70% da tampa de borracha dos frascos. Que é o que a gente pode observar aqui nas imagens. Identificar as amostras antes da coleta. Aqui
está sendo feita a etiqueta de identificação e a identificação nas fichas. Aqui é a identificação do paciente na lâmina e a identificação do paciente nos frascos de líquor, água, chocolate e hemocultura. Aqui mostrando o momento, né, da limpeza da tampa dos frascos com álcool 70% e a retirada da parte superior do lacre. No primeiro momento, a gente vai colocar de 3 a 5 gotas de líquido no frasco de água chocolate. A gente vai usar seringa e agulha estéreo, tudo novo. Em seguida, a gente vai dividir o líquido em um frasco de cultura para látex e qPCR, quando possível, de 0,5 a 1 ml. E o outro frasco será utilizado no laboratório local para a realização do quimiocitológico e outros exames. A gente vai colocar uma gota de líquido em cada lâmina de vidro, GRAM, não fazer esfregaço e aguardar secar a temperatura ambiente. A gente vai envolver as lâminas em papel alumínio somente após as lâminas estiverem secas. Aqui mostrando o procedimento, né, de inoculação do líquor no frasco de líquor. E aqui o procedimento de confecção das lâminas, que é o grande gota. A gente vai colocar uma gotinha do líquor no centro da lâmina, a gente vai aguardar secar e só após essa lâmina estiver seca que a gente vai embalar com o papel alumínio. As considerações sobre o uso do kit meningite bacteriana da FUNED, que todos os procedimentos devem ser realizados em local adequado. No insucesso de uma pulsão, deve-se priorizar o inóculo em água chocolate, ou seja, a realização da cultura. Que um dos focos da vigilância epidemiológica é o isolamento do micro-organismo. Em seguida, a gota do líquor na lâmina de vidro. Realização do GRAM, que dá a resposta mais rápida. O profissional senta no microscópio, faz a leitura e reporta se tem diplocócitos gram-negativos, diplocócitos gram-positivos ou o BGN pleomórfico. Explicar a coleta de sangue, né, da hemocultura. O nosso frasco de hemocultura é um frasco infantil, por isso aqui é uma coleta infantil. A gente vai coletar de 0,5 a 3 ml de sangue e inocular no frasco de hemocultura com meio BHI mais SPS. Coleta em adultos aproximadamente 3 ml. E a coleta é 10% do volume do meio. Do nosso balão tem 30 ml, então 10% de 30 é 3 ml. E os cuidados de antisepsia e acondicionamento dos frascos nas mesmas condições que o líquor. Aqui mostrando, né? A gente vai preparar o braço do paciente para a coleta, fazer a limpeza com álcool a 70%. A gente vai fazer a coleta, que é a punção venosa. A gente vai inocular os 3 ml. E aqui é o balão de hemocultura já pronto para ser incubado na estufa a 35 graus sobre a atmosfera de CO2. Conservação das amostras, né, após terem sido distribuídas nos frascos do kit meningite bacteriana. Quando não é possível acessar o laboratório imediatamente, o material coletado deverá ser acondicionado em atmosfera de CO2, recipiente com vela acesa e chumaço de algodão umidificado e estufa a 35 a 37 graus. A gente precisa gerar esse ambiente de microaerofilia para propiciar um crescimento abundante do micro-organismo no meio. O transporte das amostras, a gente vai enviar para a FUNED ou laboratório local o kit completo, ou seja, em condições adequadas, em carros da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde ou por meio do uso do serviço do correio. Isso vai depender do que o município ou a GRS tem disponível. O transporte deve ser realizado em caixa adequada, utilizar a embalagem do kit em temperatura ambiente após incubação por 24 a 48 horas em CO2 no local de origem. Enviar o material imediatamente em condições adequadas.
kit meningite bacteriana quando a cultura for realizada pelo laboratório local e se for positiva para Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae ou Haemophilus influenza, vai enviar essas cepas isoladas para a gente realizar a sorogrupagem, a sorotipagem e o teste de sensibilidade. Então, uma observação muito importante é que o local que não tiver o kit meningite bacteriana não impede a tentativa de isolamento do agente. Então, vai encaminhar o líquor no frasco estéreo disponível no hospital, imediatamente em temperatura ambiente. A coleta de soro, lembrando, que o tubo de soro não está contemplado no kit da FUNED. A gente vai separar o soro, que é sem anticoagulante, em um tubo novo, estéreo, preferencialmente do tipo criotubo, não utilizar tubos reaproveitados. A gente vai usar ponteiras ou pipeta pastel descartáveis e estéreis para alicotar o soro. Não pode utilizar ponteiras reaproveitáveis, porque a gente vai realizar testes de biologia molecular nesse material e esse procedimento provavelmente irá contaminar o material. A gente vai obter entre 1 a 3 ml de soro, vai manter refrigerado também durante o transporte, um mínimo de 1 ml. Em caso suspeito de febre hemorrágica, indicar na ficha do SINAM. Então, aqueles casos de doença meningocócica que entra para o protocolo de febre hemorrágica e vem na ficha de meningite bacteriana, tem que ser informado que aquele caso também tem que percorrer o protocolo. Kit meningite bacteriana, outra informação importante é preencher corretamente a ficha de encaminhamento, enviando-a para o laboratório FUNED junto à amostra, principalmente se o paciente usou antibiótico antes da coleta, a data do uso desse antibiótico e qual antibiótico que foi utilizado. Vai enviar uma cópia da ficha de investigação do SINAM com o máximo de campos preenchidos e a cópia dos exames que já foram realizados nessa amostra, bacterioscopia ou quimiocitológico, se já tiver pronto. Tipo e coleta de material pós-mortem. Então, os materiais pós-mortem aceitos na FUNED para processamento e realização desses exames são o líquor e ou sangue coletado no pós-mortem. A coleta deve ser feita o mais rápido possivelmente, preferencialmente em até 6 horas após o óbito. Considerações gerais segundo os recursos do laboratório. Em Minas Gerais, a gente sabe que as regiões têm condições diferentes. Então, tem laboratório que só faz bacterioscopia, tem laboratório que faz bacterioscopia e a cultura, tem laboratório que faz a bacterioscopia, a cultura e o teste de látex. Então, dependendo dessa capacidade do laboratório, ele vai seguir essas considerações. Então, quando a bacterioscopia for realizada no laboratório local, ele vai corar uma lâmina para ser processada no próprio laboratório local e a outra deve ser enviada para a FUNED sem ser corada, para a gente fazer o controle de qualidade. Isso é um controle de qualidade interlaboratorial. Quando o laboratório local realizar a cultura, ou seja, ela for negativa, esse deverá enviar para o LACEN um frasco estéreo com líquor para a gente realizar o teste de aglutinação em látex e a qPCR, que é a biologia molecular. Quando o laboratório local realizar a cultura e o látex, sendo a cultura negativa e o látex positivo para Neisseria, pneumococo ou Haemophilus, esse deverá enviar para a FUNED um frasco estéreo com líquido para a gente fazer a confirmação desse diagnóstico. Que aí a gente, além do látex, a gente ainda pode fazer a biologia molecular nesse material. Quando a cultura do líquor ou hemocultura for realizada no laboratório local e houver crescimento de Neisseria, Haemophilus ou Streptococcus pneumoniae, vai enviar o micro-organismo isolado para confirmação, que essa é uma das partes mais importantes, que é enviar a cepa, que a gente vai fazer a sorogrupagem das Neisserias, vai fazer a sorogrupagem dos Haemophilus e vai encaminhar tanto a Neisseria, os Haemophilus e os pneumococcus para o Adolfo Lutz, fazer outros estudos. No caso do pneumococo, a sorotipagem é feita no Adolfo Lutz para saber qual o sorotipo que está circulando, se é o da vacina, se não é vacinal. Que é muito importante essa resposta
principalmente para o Ministério da Saúde, né, tomar decisões de controle e vacinação. A conservação do material até o envio à FUNED, no caso de líquor e hemocultura, vai enviar as amostras imediatamente ao laboratório, no caso a FUNED, que realizará os exames. Caso não seja possível acessar a FUNED imediatamente, acondicionar o kit meningite em estufa entre 35 e 37 graus sob a atmosfera de CO2. Na falta de uma estufa de CO2, vai usar o método da jarra com vela, né, que vai colocar o líquor, o frasco de água de chocolate e o frasco de hemocultura em um recipiente com tampa, uma lata. No interior dessa lata vai colocar uma vela acesa e um chumaço de algodão umedecido. Vai fechar o recipiente e colocá-lo em uma estufa entre 35 a 37 graus. Conservação até o envio. Soro. Manter sob refrigeração 2 a 8. Isso no máximo aí uma semana. Se for ficar por um período mais prolongado, vai ser vai ser conservado congelado a menos 20 graus. As cepas bacterianas, vai fechar a placa contendo a cepa bacteriana, no caso a Neisseria, o Haemophilus ou pneumococo, proveniente de repique recente, 24 horas de incubação, com fita crepe e manter em temperatura ambiente até o momento do envio. Então isso é muito importante no caso das cepas, porque a gente perde muitas cepas por ressecamento. Então, faz o repique de 24 horas, guarda isso lá na geladeira de 2 a 8, uma semana e encaminha para a gente. A gente vai tentar recuperar esse material e não consegue. Então tem que fazer um repique recente de 24 horas e encaminhar esse repique para a gente. O acondicionamento para envio. Então líquor e hemocultura. A gente vai colocar o líquor, o água-chocolate e a hemocultura dentro do kit meningite bacteriana, dentro da caixa de transporte de amostras biológicas, né, que é uma caixa específica para transporte de amostras biológicas, e vai encaminhar esse material à temperatura ambiente. As cepas bacterianas da mesma forma, você vai fechar a placa contendo a cepa bacteriana proveniente de repique recente de 24 horas de incubação. A gente vai fechar essa placa com fita crepe, vai acondicionar na caixa de transporte de amostra biológica e vai encaminhar a temperatura ambiente. O soro ele deve vir numa caixa separada, porque esse material deve ser encaminhado refrigerado, entre 2 a 8 ou congelado. Aí vai utilizar a caixa com gelo reciclável ou gelo seco. Para encaminhar, lembrando a todos que é necessário, né, o cadastro no sistema GAL, que é o Gerenciador de Ambiente Laboratorial, que fica disponível na internet, né, é um software do Ministério da Saúde. Então, a gente vai fazer o cadastro, os dados da solicitação, né, que dia que foi feita essa solicitação, se é a investigação da doença meningocócica ou outras meningites. Vai informar informações clínicas, no caso, o agravo, meningite, a data dos primeiros sintomas. Vai informar os detalhes do caso. Se o caso foi a óbito, se ainda está em tratamento, se o paciente tomou vacina, qual vacina foi, qual a data da última dose. Vai cadastrar se esse caso já foi notificado no SINAM, qual que foi o CID, qual que é o número da notificação, qual que foi a data da notificação e quem que foi o notificante. E vai partir para o cadastro da amostra. O cadastro da amostra é feito nessa aba Nova Amostra, vai entrar com líquor, soro ou sangue. Se é óbito, vai entrar com o número 0, ou se é primeira, segunda, terceira, vai entrar com o número 1, 2 ou 3. Se é uma amostra in natura, ou seja, se é o líquor, ou se é a cepa, aí vai cadastrar material líquor e aqui isolado bacteriano nesse campo. Colocar a data da coleta, a hora que esse material foi coletado, se está em uso de medicamento e qual. No campo seguinte vai cadastrar a pesquisa. Se for líquor ou soro, vai cadastrar a pesquisa meningite bacteriana. Se for sangue ou isolado de sangue, vai cadastrar hemocultura. Os critérios que a gente utiliza para rejeitar as amostras são frascos, tubos sem identificação do tipo de amostra, soro ou líquor,
Amostras sem ficha de notificação do SINAM e formulário de encaminhamento de amostras para meningite bacteriana, padrão da FUNED. Amostras de sangue para hemocultura que não estejam no frasco de meio adequado. Amostras de líquido, soro ou sangue coletadas em frascos ou tubos não estéreis, a gente vai devolver essas amostras. E amostras para QPCR, amostras coletadas no kit meningite bacteriana, onde o lacre foi retirado e substituído por fita crepe, fita adesiva, esparadrapo ou similares. E amostras que tenham sido manipuladas em áreas onde sejam realizadas cultura ou suspensões bacterianas, devido à possibilidade de contaminação da amostra. Lembrando que amostras destinadas a PCR devem ser alicotadas antes de serem manipuladas para outros testes, tais como bacteroscopia, cultura ou látex. São a título de informação, né, os tempos de liberação do resultado no sistema GAL, né, ou o tempo que a FUNED demora para liberar esses resultados no sistema. Então, o Serviço de Gerenciamento de Amostras Biológicas, ele recebe esse material e entrega no laboratório de diagnóstico de meningite bacteriana no mesmo dia. E as entregas ocorrem às 10 horas e às 15 horas. Essa amostra entra no serviço de doenças bacterianas nesses dois horários, né, às 10 horas ou às 15 horas. E a gente libera a bacterioscopia, cultura, látex e o teste de sensibilidade em até 6 dias úteis. Tá? Isso é o máximo, mas a gente libera bem antes. Normalmente é 48 a 72 horas. Meningite bacteriana biologia molecular, QPCR, a gente libera em até 12 dias úteis e a hemocultura em até 12 dias úteis. Aqui eu vou falar o procedimento agora para solicitar o kit de coleta de meningite bacteriana da FUNED. Então, a gente definiu em reunião com a Secretaria de Estado de Saúde que somente as SRS e as GRS e os laboratórios marcos regionais podem solicitar os kits à FUNED. Eles são responsáveis pelo gerenciamento dos kits, ou seja, a solicitação do kit, a distribuição aos municípios e a devolução dos kits vencidos à FUNED. Eles também são responsáveis pelo armazenamento desses kits, ou seja, de ter um estoque mínimo nas gerências e nas superintendências para quando o município necessitar ser mais rápido a busca nesses locais. Então os kits eles não são encaminhados via correio. As solicitações deverão ser realizadas com no mínimo 72 horas de antecedência. O portador deverá trazer caixa térmica ou de isopor com gelox para condicionar os materiais que requerem refrigeração. Isso é muito importante, né? Tem que trazer a caixa que vai ser transportado o material. E a FUNED não fornecerá caixas para o transporte dos kits ou insumos. Não serão entregues kits e insumos nos finais de semana e feriados. As solicitações devem ser feitas à Divisão de Higienização e Produção de Meios de Cultura por meio do fax 31 3314 4912 ou pelo e-mail uhpmc@funed.mg.gov.br. As entregas são realizadas das 8 às 11 e das 3 às 16 horas, das 13 às 16 horas. E o local de entrega dos kits é a DHPMC. As fichas de solicitação dos kits também estão disponíveis no site da FUNED, em www.funed.mg.gov.br. Você vai clicar no link Publicações, vai abrir uma aba e você vai clicar no link Fichas de Encaminhamento de Amostras. Aí vai abrir a página e você vai clicar em cima do formulário de solicitação de kits de coleta de coqueluche, difteria e meningite. E aí vai abrir o PDF com a ficha de solicitação. Você vai preencher com os dados do solicitante, o nome do responsável pela solicitação, o e-mail, o telefone de contato e a data que o portador vai vir buscar esses kits. Vai colocar quantos, no caso aqui, por exemplo, 20 kits meningites, e vai colocar a justificativa. Eu solicitei 20 kits meningites porque os municípios da minha região utilizaram nos últimos meses 20 kits. E vai assinar e vai encaminhar para a gente. Agora eu vou retornar, as informações epidemiológicas que são geradas a partir das análises laboratoriais que são feitas nos laboratórios de referência, tanto estadual como nacional.
que é o que nos norteia, né, para fazer estudos epidemiológicos, tomadas de decisão, de melhores protocolos de tratamento clínico, de controle, de introdução de novas vacinas no Sistema Único de Saúde. Então a primeira informação que eu queria dar é que as informações epidemiológicas, né, das doenças invasivas por pneumococo, hemófilos, influenza e Neisseria meningitidis, elas são publicadas anualmente no Informe Regional do CIREVA-2, que é um sistema regional de vacinas da OPAS, que divulga informações epidemiológicas dos países da América do Sul e do Caribe. Ele foi introduzido em 1992 devido a uma necessidade que verificou de aumentar a capacitação desses isolados clínicos, né, de pneumococo, Neisseria e hemófilos, e isso surtiu o efeito que a gente vê no gráfico, que isso veio aumentando no decorrer dos anos. Aqui uma informação de 2016 de meningites bacterianas no Brasil. O número de casos de Neisseria meningitidis foi 1.116, ou seja, 22,2%. Streptococcus pneumoniae 907, 18,1%, hemófilos influenza 104, 2,1%, outras bactérias 1.213, 24,2%, e a meningite bacteriana não especificada 1.680, 33,5%, onde é o maior gargalo da vigilância epidemiológica atualmente. É conseguir coletar o material, fazer análises laboratoriais e identificar quais são os patógenos. Outro gráfico, né, que mostra a doença meningocócica entre 2007 e 2016, meningites bacterianas no Brasil entre 2007 e 2016, ou seja, a doença meningocócica de maior incidência, e ela veio reduzindo a partir aí de 2010 com a introdução da vacina meningocócica C. A meningite pneumocócica vem se mantendo. A meningite por hemófilos também vem se mantendo. E a meningite por outras bactérias, que é o gráfico azul, também vem se mantendo estável. E a meningite bacteriana não especificada, que ela tinha dado uma caída, ou seja, tinha ocorrido uma melhora no diagnóstico, LT por volta de 2010, começou a subir de novo. Ou seja, teve uma piora nesse diagnóstico, né, laboratorial no Brasil. Então, os números de casos e incidência de doença meningocócica no Brasil de 2007 a 2016, a gente vê que estava subindo, aí a partir do momento da introdução da vacina em 2010, começou a reduzir bastante. A incidência da doença meningocócica por região, Brasil de 2007 a 2016, a gente está aqui na regional sudeste, né, que é o gráfico em verde. A incidência da doença meningocócica vinha subindo até 2010, onde ocorreu a introdução da vacina, e ele começou a cair, e vem caindo e continua caindo até hoje. A incidência da doença meningocócica por faixa etária no Brasil de 2007 a 2016, a gente vê que a incidência vem caindo em todas as faixas etárias, né? Imagino também que tem um efeito rebanho, né, de proteção bem grande, né, que é importante. A letalidade da doença meningocócica por sorogrupo, Brasil de 2007 a 2016. A letalidade do sorogrupo B fica em torno de 17,4%. A do sorogrupo C em média 19,3%. E a do sorogrupo W/Y 24,4%. A proporção de sorogrupos de doença meningocócica no Brasil de 2007 a 2016, a gente vê que a maior incidência é do sorogrupo C, e essa incidência vinha aumentando até 2010, aí deu uma estabilizada e começou a reduzir por causa da ação da vacina. A incidência da doença meningocócica do sorogrupo B por faixa etária, Brasil 2007 e 2016, é uma incidência que ela aumenta e diminui, a gente não consegue encontrar um padrão que está caindo, né? Ela aumenta e cai, aumenta, cai, e isso vem acontecendo assim nos últimos anos. A gente está vendo agora que está começando a ter um aumento, né, desse sorogrupo B, que está tendo uma substituição do sorogrupo B,
em decorrência da vacina meningocócica C. A incidência da doença meningocócica sorogrupo C por faixa etária, Brasil 2007 a 2016, a gente nota que veio aumentando até por volta de 2010, 2011 e começou a cair em todas as faixas etárias, pela ação da vacina. A incidência da doença meningocócica do sorogrupo W por faixa etária, Brasil 2017 a 2016, então é a mesma coisa do sorogrupo B, né? Aumenta um ano, aí cai, aumenta de novo, cai. Então ele está nesse padrão. Critério de confirmação dos casos de doença meningocócica no Brasil de 2007 a 2016. A cultura é um critério, está em torno de 29,5%, que é muito baixo, né? O ideal é que estivesse em torno maior que 50%. O clínico, só clínico, 23%. Só bacterioscopia 10,5% e vínculo epidemiológico 2,8%. A PCR também, como começou em 2012, então é algo bem recente, está em torno de 9,5% e vem crescendo, que a gente observa o gráfico aqui que ela vem crescendo. Percentual de identificação de sorogrupo na regional sudeste, 2007 a 2016, que é um dado, né, que o ignorado, a gente perde em torno aí de um pouco mais de 50% dos casos, a gente não consegue chegar no sorogrupo, né? É um problema, mas é de todas as regiões do Brasil. Então, o de maior incidência é o C, mas a gente já isola B, W e Y, mas em menor proporção. E aqui os dados de sensibilidade. A gente vai começar a mostrar os dados de sensibilidade para Neisseria meningitidis. Esses dados estão disponíveis, né, no relatório do Cireva 2 de 2016. Está disponível no site da OPAS, é só entrar lá e baixar o documento completo. A gente verificou que 56,5% das cepas isoladas de Neisseria apresentava resistência intermediária à penicilina e que 0,5 ou uma cepa apresentou resistência à penicilina. Isso no ano de 2016. Que 100% das cepas de Neisseria isoladas no Brasil foram sensíveis, né, ao clorafenicol. E que 100% das cepas de Neisseria meningitidis também foram sensíveis à rifampicina, que é um antibiótico utilizado para a quimioprofilaxia dos contatos próximos. Isso que é muito importante, né, que essa sensibilidade continue próximo de 100% para evitar a ocorrência dos casos secundários. A sensibilidade à ciprofloxacina também ficou em 100%, ou seja, todos os isolados foram sensíveis à ciprofloxacilina, que também é um antibiótico que está indicado para quimioprofilaxia. Não está descrito aqui, mas também a gente não tem no informe regional Cireva, mas dados do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, a gente não encontrou cepas de Neisseria com resistência a ceftriaxona. Então todas as cepas que foram testadas foram sensíveis a ceftriaxona, que é o medicamento que está sendo utilizado hoje na clínica. Eu vou falar agora sobre os dados laboratoriais do Streptococcus pneumoniae. Aqui é um gráfico, né, de distribuição dos tipos de pneumococo constantes na PCV10 por grupo etário e ano. O que está em vermelho aqui são as crianças entre 2 meses e 2 anos de idade, que são um grupo que recebe a vacina. E a gente viu que a maior incidência, né, da doença meningocócica por esses sorogrupos, e a partir da introdução da vacina aqui em 2010, a incidência caiu muito nesse grupo. Aqui a gente tem a pré-PCV10, aqui o pós-PCV10 recente e aqui o pós-PCV10 tardio. Lembrando que esses dados, né, são públicos e foram gerados pelo Instituto Adolfo Lutz, que é o laboratório de referência nacional, que foi a nossa fonte. Aqui os gráficos, né, de distribuição dos sorotipos de pneumococo no período pré-PCV10, de 2005 a 2009, por grupo etário de idade. A gente vê que a maior incidência eram os sorotipos vacinais, que estão em vermelho.
E nos maiores de 50 anos, que são os idosos, também eram sorotipos vacinais. A gente verificou que a distribuição dos sorotipos de pneumococo no período tardio, que é o pós-PCV10, 2014-2015. Que os de maior incidência hoje são os sorotipos 19A e 3, que não estão na PCV10, mas estão na PCV13. E a mesma coisa ocorreu para o grupo de maiores de 50 anos, que são os idosos, que é o de maior incidência, é o 3 e o 19A. E aqui é o grupo de menores de 4 anos. Aqui a distribuição de resistência associado à penicilina nos sorotipos de pneumococo no período tardio pós-PCV10. A gente vê aqui o sorotipo 19A, que é o de maior incidência no Brasil hoje, é que também traz o maior nível de resistência à penicilina, tanto intermediária como total, em torno de 43%. Aqui os dados do Cireva 2, de 2016, a gente verificou que 31,7% dos isolados de pneumococo dos casos de meningite eram resistentes à penicilina. A gente verificou que 6,9% das cepas apresentavam resistência intermediária à ceftriaxona e 5,6% resistência total à ceftriaxona. A gente verificou que 25,4% das cepas eram resistentes à eritromicina e que 8,3% apresentavam resistência intermediária a cefametoxazol trimetropin e 32% resistência total ao sulfametoxazol trimetropin. A gente verificou que 1% das cepas, no caso no total de 8, apresentaram resistência ao clorafenicol e que todas as cepas foram suscetíveis ao antimicrobiano vancomicina. A gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia laboratorial do Haemophilus influenza, que é só um gráfico informando, informativo de que a vacina do Haemophilus foi introduzida ali por volta de 98 e 99 e que houve uma queda muito grande na incidência da meningite por Haemophilus no Brasil. E que hoje, praticamente quase todos os casos, os que a gente tem Haemophilus influenza B são em recém-nascidos com até 6 meses, com esquema vacinal incompleto, e em maiores ou é Haemophilus A ou é Haemophilus não tipável, que é o Haemophilus não capsulado. Aqui a porcentagem dos sorotipos de Haemophilus influenza isolados de casos de meningite, o período de 2000 a 2016. Aqui os dados mais recentes de 2016, mostrando 33% dos isolados foram do sorotipo A, 33% foram do sorotipo B e 33% foram não capsulados. E os outros incidências foram do tipo F. Os dados de sensibilidade ao Haemophilus influenza do Cireva 2 de 2016, a gente verificou que 18,3% dos isolados foram resistentes à ampicilina e que 19,1% dos isolados foram resistentes ao sulfametoxazol trimetropin e que nenhum dos isolados em 2016 foram resistentes à ceftriaxona, ou seja, obteve uma sensibilidade de 100% à ceftriaxona, que é um antibiótico que está sendo utilizado no tratamento clínico. A gente observou uma resistência em torno de 2,3% ao clorafenicol e uma resistência de 0,8% ou de uma cepa à rifampicina, que é um antibiótico utilizado na quimioprofilaxia, ou seja, isso é muito raro de acontecer, mas aconteceu em um isolado. Gostaria de agradecer todo mundo que participou desse web seminário e gostaria de deixar os meus contatos. Como responsável de meningite bacteriana, meu e-mail é jan.renato@funed.mg.gov.br e o telefone é o 31 3314 4658.
O e-mail da chefe do Serviço de Doenças Bacterianas e Fúngicas, que é a Carmen Dolores Faria, é carmen.faria@funes.mg.gov.br. É o 3314-4667. E o contato da minha colega, né, que é a doutora Luciana Soares Salomon, que é luciana.salomon@funet.mg.gov.br, no 3314-4658. Então, aí a gente tem que verificar, isso é uma questão bem difícil, né? Principalmente no norte de Minas, que as temperaturas são por volta de 37, 38, 40 graus. Então, essas amostras, elas devem ficar no laboratório, né? E esse laboratório tem que ter ar-condicionado, que vai ficar em torno aí de 25 mais ou menos 5 graus. Então, no laboratório não vai ter perda, você vai pegar essas amostras, vai passar para a caixa de transporte de amostras biológicas, que vai estar lacrado. Tem que informar o motorista para que essa caixa não pode ficar na exposição do sol dentro do carro, né? Que vir no porta-mala fechado, ou se tiver muito quente, vir dentro do carro com o ar-condicionado ligado, para que não ocorra, né, perda desse material pela temperatura elevada.